pergunta que eu faria pra você é a seguinte: em que mundo você vive, Renato Paiva? O técnico português resolveu falar depois de 2 meses após ter pedido para sair do Bahia e relatou expectativas surreais vividas aqui no Brasil. Eu acho que surreal foi a sua passagem por aqui. E o que me incomoda muito é a sua descrição quanto à percepção do Grupo City no seu projeto e no seu trabalho à frente do maior clube dessa região, Norte e Nordeste. Esse conteúdo opinativo quanto a essa matéria do portal The Coach's Voice, onde o técnico português concedeu entrevista em relação à sua fase, em relação à sua passagem terrível pelo futebol brasileiro. Abre aspas. Infelizmente, é comum que se conviva com expectativas irreais no futebol brasileiro. Uma vez, 2 torcedores do Bahia vieram conversar comigo em um shopping. Mister, temos que ser campeões. Enquanto eu dizia que lutaríamos para isso, mas que era necessário respeitar o Vitória, eles me interromperam. Não, mister, não estamos falando do Campeonato Baiano. Temos que ganhar o Brasileirão, segundo o técnico português. É claro que isso aqui não representa, gente, parte majoritária da torcida, não representa nem, sei lá, 5%. Ser campeão nacional no primeiro ano com o Grupo City é algo que eu confesso a vocês que não era nenhum dos planos de vocês, torcedores tricolores, dentro do próprio Grupo City. É como quando o Ferran veio pra cá, cara, ele evidenciou isso. E o que nós nos chateamos é que faltou estabilidade, faltou competência ao Grupo City nesse ano, 0 do Bahia, para poder ter um êxito maior. E eu temo o rebaixamento, assim como vocês. Mas existem chances de nos salvarmos até o final dessa competição. Mas se estamos aqui, é por conta do Bahia e por conta desse cara que está aqui falando coisas banais, na minha opinião. Renato Paiva. Segundo ele, essas expectativas irreais se transformaram em atitudes surreais. Muitos brasileiros dizem que é cultural, mas eu me recuso a chamar isso de cultura. Abre aspas, senti muita confiança e apoio vindo do Grupo City. Com o olhar estrangeiro, de quem respeita a história e potencial do Brasil, digo que essa cultura não faz mal apenas aos treinadores, faz mal ao próprio futebol brasileiro. A minha sensação é que o Bahia estava em evolução quando eu saí. Era visível que a equipe jogava cada vez melhor. O Bahia era a 6ª equipe entre os 20 que menos chutes a gol concedia ao adversário. Era a 5ª com mais finalizações, ou seja, em termos coletivos havia um trabalho, uma ideia. No Brasil, porém, só se olha para os resultados. E, de fato, os resultados não eram bons. Não eram bons. Renato Paiva, muita presunção sua, cara. Designar essa questão do resultado, que é muito importante no Brasil, claro. Talvez seja, assim, realmente a principal, o protagonismo em relação à avaliação do treinador. Porque um treinador sem resultado é um treinador que não é vencedor, que não representa confiança. Por mais que em lampejos do seu trabalho existisse confiança e esperança, lampejos, a sua frequência não era de confiança. A balança final não era de confiança. E o Grupo City demorou a te demitir. Essa que é a realidade. Perdão, o Grupo City não te demitiu, você pediu para sair. Até porque é importante deixar claro que o Grupo City não iria me despedir até o final do campeonato. Não havia qualquer ameaça de demissão. Pelo contrário, senti muita confiança e apoio vindos de Manchester. Isso me preocupa, cara. Um técnico que bateu de frente com o torcedor e que estava na cara que não iria entregar nada mais do que aquilo que vinha entregando, tinha confiança dos caras. Então, isso aqui foi um erro bizarro do Grupo City em manter esse cara. E de dar essa confiança de que ele poderia ficar até o final da competição e rebaixar o Bahia. E é como eu falei, se formos para a 2ª divisão, esse cara aqui tem muita porcentagem, em relação a esse rebaixamento. Mas eu quero acreditar que o Bahia não vai cair e torcerei para isso, por mais que as chances sejam dificílimas. Trabalhar em um clube do Grupo City é diferente. Há diretrizes que você deve seguir. Orientações que precisam ser respeitadas. O estilo de jogo tem que ser em função de alguns parâmetros definidos por eles, e nós estávamos claramente dentro do que era exigido. Talvez, em alguns momentos, você até seguisse isso, Renato Paiva. Mas o Grupo City, em geral, representa um conglomerado vencedor. Pegando como parâmetro o Manchester City, os caras têm resultados, Renato Paiva, coisa que você não tinha em pouco tempo, 9 meses de trabalho, ou mais, 10, 11, quase um ano de trabalho que você tinha aqui. Eu acho que passou do tempo de você entregar respostas. E como um técnico que chegou com outra mentalidade e conseguiu modificar isso em relação ao Grupo City, a um pensamento a quebrar essa diretriz,
de ter que jogar bonito em uma situação que não é proporcional à mesma situação que o City ele quer. É uma situação que não é favorável a isso. A situação de briga contra o rebaixamento. Mas senti que era o momento de ir embora. A pressão era muito grande e eu não queria aquele ambiente para os meus jogadores. Tenho muito orgulho da minha trajetória no futebol. Eu sei que tenho muito mais a conquistar. Sonhos? Talvez o único que eu tenha seja treinar no Benfica um dia. É o meu clube do coração, além de ter formado como treinador. Renato Paiva, 11 jogos, 1 triunfo, 3 empates, 7 derrotas fora de casa. Essa foi a sua campanha fora de casa no Brasileirão. No Bahia, foram 49 jogos, 19 triunfos, 15 empates e 15 derrotas. Se não me falha a memória, foram 7 triunfos só no Campeonato Baiano. Você saiu depois de um empate contra o Vasco em casa, bizonho. Uma Fonte Nova cheia, lotada. Aliás, esse ano tem sido corriqueiro. Fonte Nova lotada e o Bahia decepcionando. Essa matéria aqui, esse mini documentário do pessoal da página Voo de Bahia e essas informações desmascaram a sua afirmação e suas próprias palavras ao site. O técnico, o português Renato Paiva, o primeiro da Era City. Teve alguns momentos muito bons também em cima do Vale, em que as coisas funcionaram, né? E aí, num certo momento, as coisas pararam de funcionar e o Renato Paiva não conseguiu achar a solução. É deixar-lhes área e margem para se desculparem. E nós aqui não queremos desculpas. Nós, em problemas, queremos encontrar soluções. E acho que é inegável que foi a melhor equipa, menos no marcar golos. Nós vinhamos, para muita gente, 2 jogos sem ganhar. Eu vinha 2 jogos sem perder. Nunca se ganhou aqui. O Bahia nunca ganhou aqui. E se não ganhou hoje, também não sei quando é que vai voltar a ganhar. O Goiás é uma equipa de Sul-Americana. E o Bahia subiu a divisão. Deem tempo ao trabalho. Porque... se não dão tempo, como é que a gente pode provar? São 7 meses de trabalho, um mês de pré-temporada com 3 ou 4 reforços, com os reforços a chegarem, com um elenco completamente novo e eu não faço milagres. As pessoas querem tudo para ontem e entendem que 6 ou 7 meses é muito tempo, para um elenco com 20 jogadores novos não é muito tempo, lamento, e não é muito tempo porque nós não temos tempo para treinar. Repito, estamos com 42 jogos em 7 meses, isto não existe em lado nenhum. E as viagens, a gente vai de Lisboa a Paris em 2 horas. A gente daqui vai a Belo Horizonte em 3 e em 4. Quer dizer, as distâncias são muito largas também. Acho que o problema é treinador. O problema é que, volto a dizer, foi ele que disse, detalhes. Porque a equipa não ganha, sim, mas também tem empatado. Somos superiores em todos os números, menos nos golos, outra vez. E havia também um problema defensivo que era notório, né? É sobretudo na recomposição defensiva, na transição defensiva. Geralmente era muito falha. Tratado por todos como a Série A mais difícil dos últimos anos, a gente primeiro precisa encontrar estabilidade para que a gente tenha um ano regular. Passado esse momento, eu acho que sim, a gente tem que aspirar a coisas maiores. A briga foi sempre para não cair. Qualquer equipa que suba de divisão, na minha opinião, o primeiro objetivo é não voltar. Constantes ataques aos treinadores que aqui sentam, mas não é o Paiva. Todos os outros treinadores que aqui se sentaram foram sempre alvos de ataque. E é uma pena. É uma pena, sabe porquê? Porque a nível nacional, eu já recebi muitos elogios. Sport TV, ESPN, a nível nacional elogiam. E aqui, em vez de defendermos o que cá temos, atacamos. É uma pena. Mas é um time que cede gol com muita facilidade. Então, ele não defende bem. O tipo de campeonato que o Bahia joga, são muitos os momentos em que adversários vão acabar se pondo. E o mais preocupante nesse sentido é que parece que o Renato Paiva não entendeu isso exatamente. Porque a forma como ele monta o time do Bahia, né? Claro que ele tem as ideias que ele acredita de futebol, mas eu acho que isso é importante, é claro que é. Mas a partir do momento que você analisa o contexto ao seu entorno e você percebe que, desde janeiro, Bahia tem um mesmo problema defensivo, sabe? São as transições defensivas lentas, pressão, espaçamento entre os defensores, perde a bola, demora a reagir. O time vai deixar espaço e o Bahia tem deixado espaço. Tem deixado muito espaço, os jogadores têm ficado vulneráveis, e daí você pega também um time com um elenco jovem, que talvez tenha mais dificuldade de lidar com isso, porque à medida que a pressão vai crescendo, à medida que eles vão perdendo o controle do jogo, os jogadores se enervam e daí cometem erros. Então eu não entendo essa contratação. Respeito, torço para que dê certo, mas eu acho que era muito mais interessante buscar alguém mais experimentado e mais experiente, né? Eu não entendo que não dá para entender, para aceitar que só porque o cara tem ideias de jogo propositivo, ofensivo, ele possa perfeitamente ser escolhido. Se você ouvir, né, ou se você se deparar com o Renato Paiva falando sobre futebol, você vai ficar encantado com o que ele faz. Você vai achar que ele é o melhor técnico do mundo e que seu clube tem que contratá-lo. Quando você olha para a equipe dele de campo, você percebe que a coisa não é bem assim, não. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu não preciso completar mais nada, né? A faça Renato Paiva.